pessoal! Como eu já falei uma vez, quem disse que o Café com Cultura vai falar somente de cultura? Não. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela que é formada em biologia, com graduação em estética. Ela é uma mulher belemita e, como toda mulher, muito vaidosa. Seja bem-vinda, Sara Andrade! Obrigada. Bom, hoje nós vamos saber de Sara quais foram as dificuldades, como foi para ela sair da nossa cidade e tentar a vida na grande São Paulo. Sara, qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou em busca desse seu sonho e se tornar, digamos que, maior, porque a nossa cidade não tem o espaço que você queria? Exatamente. A única dificuldade que eu encontrei foi de não ter me planejado antes, para poder sair de Belém. Na época que eu comecei a fazer biologia, Belém não tinha tanta opção de cursos, né, e principalmente questão de trabalho. Então, assim, eu fiquei muito limitada, aqui. Mas aí, tive a oportunidade de participar do meu primeiro congresso de estética em São Paulo, pela primeira vez, e aí eu fiquei encantada com a cidade e quando eu retornei para Belém de São Francisco, senti no meu coração que São Paulo era o meu lugar. Então, uma das dificuldades foram essa, eu não ter me planejado antes. Agora, até porque assim, essa parte de se planejar é muito importante, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que se planejar para sair. E muita gente não tem essa, como eu posso dizer, essa organização de se organizar para poder fazer um curso fora ou para sair mesmo de Belém. Outra pergunta. Agora vamos falar um pouco de Sara Andrade. Quem é Sara Andrade? E como foi para você sair de Belém, assim, para ir para São Paulo? Então, eu sou bióloga, né, sou esteticista, atualmente estudando biomedicina, sou uma pessoa tranquila, me considero uma pessoa tranquila, sonhadora, quando eu coloco um sonho, como meta, eu corro atrás. E eu comecei a minha trajetória, na prefeitura, inicialmente, para eu poder construir o meu espaço, então eu tive que, ter outro trabalho fora da estética para eu poder começar. E aí depois que eu comecei a trabalhar com o dinheiro que eu recebia, né, eu fui começando a investir no meu espaço, fui montando o meu espaço, fui montando a minha cartela de clientes aqui em Belém de São Francisco. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi aquele mar de oportunidade, que eu vi aquelas pessoas que eu só via por trás da telinha, aquilo ali me chamou a atenção. E aí eu percebi que eu poderia ir mais além, e isso só dependeria de mim. Então, quando eu retornei, o que eu fiz foi me planejar, eu fiz uma mentoria com o grande Tiago Dias, para eu poder alavancar no meu currículo, porque um currículo, ele não é só um currículozinho. Um currículo, ele precisa ser estudado por trás, ele precisa estudar a sua história, qual o seu propósito. Então, assim, eu aprendi muito com a mentoria e uma das coisas, assim, que me chamou muito a atenção na mentoria é que para você fazer conexões com outras pessoas, você precisa contar a sua história, entendeu? Então, quando eu cheguei em São Paulo, já cheguei contando a minha história. Então, as pessoas, elas são comovidas por histórias. Sim, e acredito eu que, né, você tem que contar a sua história, a sua essência mesmo. As pessoas têm que conhecer a sua essência, e não você contar uma historinha para, tipo, emocionar quem está ali por trás, né. Exatamente. Sara, você em algum momento, você pensou em desistir? E se pensou, por quê? Então, desistir, essa palavra ela não existe no meu vocabulário. Adoro esse "não existe". Eh, Na realidade, sentir saudades de casa, isso é normal, quem nunca, né?
Mas assim, desistir nunca passou na minha cabeça desde quando eu cheguei em São Paulo. Então, eu persisti, continuei persistindo, persistindo, persistindo até até hoje. Então, desistir não faz parte do meu vocabulário e quando você desiste, você não vence. Então, eu deixo aqui minha reflexão para você que está me ouvindo hoje, só perde quem desiste no meio do caminho. Então eu não desisti, persisti e continuo persistindo, porque eu ainda quero ir muito além. Mas é verdade. Você tem que sempre buscar o melhor para você. E falando em buscar o melhor para você, a gente quando pensa em buscar, a gente já pensa em outra cidade. A gente já pensa em sair da nossa cidade, né. Qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou, Sara, na sua vida, assim, nessa nova porque você foi para uma cidade totalmente desconhecida, né. Sim. Qual foi a maior dificuldade que você disse: "Nossa", que é justamente aí onde bate o medo, acredito eu, e a vontade da desistência, que você já falou que o motivo que você não desistiu. Qual foi a sua maior dificuldade? Então, a maior dificuldade, que eu encontrei, eh, foi a questão da adaptação em relação ao frio, né, por ser climas diferentes, a questão da saudade de casa, dos familiares, de ver comemorações e não poder estar presente. Apesar que, quando eu estava em São Paulo, eu já tinha uma base, que eu já tinha alguns familiares, então assim, para mim nessa parte foi bem mais fácil. Mas assim, jovens que querem tentar a vida em São Paulo, se não tiver um apoio, acredito que seja uma dificuldade muito grande inicialmente, mas tudo é possível. E hoje em dia as coisas elas estão mais fáceis, né. Sim. Então é sobre isso. Bom, nós sabemos que nossa família é nosso porto seguro. Nós sabemos que é muito bom quando você tem uma família que lhe apoia, né, que diz: "Eu tô com você". Qual foi a importância da sua família nesse momento tão decisivo da sua vida? Foi a cereja do bolo. A questão do apoio da família. E assim, foi algo que eu não esperava, foi algo que eu planejei do nada, foi muito aleatório, assim, essa decisão de ir para São Paulo. Eh, e a minha família, eu achei que minha família ela não ia concordar por São Paulo ser uma cidade tão longe, né. E aí, de fato, meu irmão me apoiou, né, que é neném cabeleireiro, super me apoiou. Então isso para mim, me tranquilizou de uma forma que eu estava no caminho certo, porque o apoio ele é fundamental para qualquer decisão. Então, você ter o apoio da sua família, isso é surreal, porque eu saí daqui de Belém, mas eu saí com meu coração tranquilo, que todos estavam me apoiando. E se caso lá em São Paulo não desse certo, eu retornaria e estaria tudo bem. A nossa família é nosso porto seguro, né, aquela que nos fortalece, é como se fosse uma base, como diz aquele ditado, quando a casa está sendo construída, ela precisa de um alicerce. E nossa família é este alicerce, né. Uhum. Mas a Sara não parou por aí, gente. Ela logo em seguida você foi trabalhar na Geolaser, né, que é uma franquia na qual a nossa grande atriz, olha só, grande atriz, Giovanna Antonella é sócia. Fala um pouco pra gente da Geolaser. Claro, a Geolaser, né, é uma franquia muito forte lá em São Paulo. Ela foi fundada em 2013, tem mais de 350, unidades espalhada pelo Brasil. Então, Giovanna Antonelli é sócia. Então, assim, é uma clínica que eu sempre, passei por ela, mas nunca, tipo assim, nunca me imaginei lá. E de repente uma amiga minha me indicou, e aí eu mandei meu currículo e logo em seguida fiz a entrevista, e aí no mesmo dia da entrevista já comecei a trabalhar, e foi um sucesso. E estou até hoje lá na Geolaser. Tenho muito orgulho de fazer parte do time dos roxinhos. É claro que eu não vou sair daqui com essa curiosidade, né, gente, eu acho que até vocês que vão assistir
Tá curioso. Você já se encontrou com a Giovanna Antonelli alguma vez? Não, não encontrei, mas quero encontrar ainda, hein? Hum, olha, quando tu encontrar, tira foto e manda para mim, tá? Com E peço para ela certeza. se autografar, vou ficar muito grata a Sara, né, por essa foto autografada por ela, que eu sou fã da Giovanna Antonelli. Maravilhosa. Mas antes de você chegar na Geolaser, você também trabalhou em uma clínica que é a Geolaser, né? Isso. Eu acredito que todo o caminho, né, quando você começa, você tem uma gratidão. Você também tem aqui esse espaço para falar da Geolaser, que é uma franquia que tem fora do Brasil também, não é isso? Isso. A Diolese, ela é uma clínica internacional, né, tem ela aqui no Brasil e tem ela em Londres também. Então, a Diolese, ela foi a primeira clínica que me deu a oportunidade. Eu saí entregando os meus currículos de porta em porta e a última clínica, que foi a Diolese, me deu essa oportunidade. Eu cheguei lá, contei a minha história para a gerente e aí no dia seguinte ela já me ligou pedindo para eu ir trabalhar. Então, assim, foi surreal. Lá foi uma escola onde eu vivi toda a experiência, onde me preparou para eu estar hoje na Geolaser. Ou seja, foi meu primeiro trabalho como esteticista em São Paulo, foi na Geolaser. Olha que coisa, é importante a gente falar também um pouco de onde a gente começou, né? De onde você começou e aonde você está hoje. Tem quantos anos que você está na Geolaser? Olha, na Geolaser tem 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. Já é Isso. um bocadinho assim andado, né, Sara? É, Você pretende futuramente, claro, você pretende ter a sua própria clínica, Sara? Dizer minha clínica. Eu acho que todo com mundo sonha com isso, não é verdade? Com certeza. Eh, eu penso sim em ter minha clínica em São Paulo. Quem sabe uma franquia? Por que não, não Por é que verdade? não? Se as outras pessoas conseguem ter franquias, por que você não poderá ter sua própria franquia, né? Ah, pessoal, e não é que nosso programa está chegando ao fim, é isso mesmo. Mas antes quero agradecer a Deus por mais um programa. Quero aqui deixar minha gratidão a Sara Andrade por ter tirado o tempo dela para estar aqui conosco. Quero agradecer a toda a equipe, a todos os telespectadores, mas é claro, antes eu quero fazer 2 perguntas à Sara. Sara, qual foi, além da sua família, tem alguém a mais que você gostaria de deixar aquele abraço, sua gratidão nessa sua jornada que lhe ajudou? Segundo, qual conselho você daria hoje para os jovens que sonham em sair da nossa cidade para qualquer outra cidade que não seja São Paulo? O que eles precisam ter para sair? Então, eu agradeço pelo convite, Eu né, é que agradeço. Evilásia. Estou imensamente feliz de estar aqui no Café com Cultura. Agradeço primeiramente a Deus, agradeço a você, Evilásia, pelo convite especial de estar aqui participando do Café com Cultura. Para Eu mim é que está sendo um agradeço. privilégio estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória para vocês. Agradeço também ao meu irmão Neném Cabeleireiro, ao meu pai, aos meus amigos e familiares e aos meus clientes queridos, né. Então, a mensagem de reflexão que eu deixo aqui para os jovens que estão me ouvindo nesse momento, é que, se você tem um sonho, não desista, persista, corra atrás, porque só vence quem não desiste, certo? E para você que quer sair para qualquer lugar do mundo, se planeje, seja uma pessoa equilibrada, tenha disciplina, tenha organização e tudo dará certo, certo? E é isso, agradeço de coração por estar participando desse podcast maravilhoso. O meu primeiro de muitos, em breve retorno para Vai ter contar, sim, tá, para gente? contar outros bastidores. Tem que ter, né? E é sobre isso. Um beijo grande, gente. Então, um beijo, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo Café com Cultura. Um brinde.